diretoria para ver as medidas que vai ser tomadas. Algumas medidas serão tomadas, Manuel? Não há dúvida. Medidas enérgicas? Vamos ver. Isso é toda a diretoria. Mas não, tudo bem, mas não é só eu sozinho que vou resolver. Eu não vou assumir. Vamos ver as medidas que foram tomadas. Eu acho que foi uma tarde infeliz do São Paulo, mas nós precisamos tomar uma medida, vamos ver qual é que é. Uma medida já, posto hoje ou para amanhã? Não, amanhã vamos fazer uma reunião e vamos ver o que vai resolver. E o Nelsinho? O Nelsinho, acho que não tem culpa nenhuma, né? Ele não acha que ele tem cabeça para continuar? Não sei, isso depende dele. Dentro dessa última reunião que vocês tiveram, foi conversado com relação a isso? Não, ninguém falou em reunião que nós tivemos. Foi eu, o presidente e o Nelsinho, mas não houve nada disso. Por que o presidente não veio ao jogo? Eu não sei, devia estar aí, deve estar aí por aí. Não está? Não está? Não estava aqui na tribuna, mas deve estar aí. Se ele ficou de vir. Um pouco mais de empenho do jogador de São Paulo? Principalmente, não, eu acho que foi muito falta de sorte. Você viu que dava tudo certo para Português e nada. Você viu um gol disputado no meio do campo, entrou. Um negócio fora de que nunca se viu, mano. Tá certo então, Portuguesa 7, São Paulo 2, Emerson, César, Leandro, Carlinhos, Evandro, Ricardo Lopes e da Silva, Portuguesa 7, São Paulo 2. O jogo já terminou, encerrada mais uma partida da história do futebol do Brasil, mas aqui na Jovem Pan, com o Bradesco, meu banco, e com a cola Super Bonder, sempre tocando de primeira, a bola continua rolando. Começa aqui o terceiro tempo do futebol Jovem Pan. O Bradesco e Super Bonder batem bola em seu rádio. Agora o jogo é só nosso. Deposite no Bradesco. Bradesco sempre à frente. Exija a cola Super Bonder. Super Bonder encostou, colou e bola na rede. Muito bem, eu não sei se o Vanderlei e o Quartarolo já tem condições lá embaixo, mas eu quero chamar a opinião do Flávio Prado. Viu, Flávio? Eu insisto na imagem, perder de 7 entra pra história, viu? 7-2 dói 1000 vezes mais do que 5-0. E não me consta que na história do São Paulo haja uma outra derrota por 7 gols. Realmente esse time do São Paulo está se superando. Ele tomou a maior goleada da Mercosul e agora toma a maior goleada do Campeonato Brasileiro. Medíocre o time do São Paulo, medíocre, uma coisa ridícula. Teve bons 20 minutos. Aí quando tomou um gol, caiu de joelhos. A Portuguesa fez 4 gols em 8 minutos. No segundo tempo, a mesma coisa. Estava tocando a bola direitinho, indo bem. Tomou um gol, caiu de joelhos de novo. A Portuguesa fez um outro. São Paulo ainda reagiu um pouquinho e ainda teve tempo de tomar um 7º gol. Realmente uma coisa ridícula o time do São Paulo e uma coisa brilhante o time da Portuguesa. Porque às vezes você tem um adversário ridículo contra você e não tira proveito. A Portuguesa foi brilhante, não humilhou o São Paulo, fez gols. Soube aproveitar toda a fragilidade do adversário, transformou em gols a superioridade dela. Parabéns à Portuguesa, acima de qualquer coisa, e o São Paulo é uma coisa lastimável. O São Paulo, que já provocou tanto medo, hoje provoca risos e pena. Estou recebendo uma lápide aqui, ó. Milton Neves, via Teletrim, nota de falecimento. Morreu esta tarde e está sendo velado, cercado por 7 sírios. Um time de futebol chamado São Paulo Futebol Clube, com enterro marcado para amanhã no Morumbi. Espera-se que juntos sejam enterrados o grotesco Bastos Neto, o Jurássico Poço, o Nelson Batista, o Mascarado Dodô e outros que contribuíram para essa morte tão prematura. Maurício Leopoldo e Silva Pereira Lima. Começa o terceiro tempo da Pan, do Bradesco, sempre à frente. E da cola Super Bonder. Encostou, colou! Na Jovem Pan, as opiniões dos jogadores, técnicos e... Madeirense, fechaduras papais dos vestiários Skin Cariol, sonda supermercados da Pan no Morumbi. Madeirense, o fantástico shopping na construção, agora também no Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, a Madeirense que garante. Válvula Hidra, fechadura é papais. Vanderlei Nogueira. Muito obrigado, Milton. O vestiário do São Paulo está fechado, Milton, nesse terceiro tempo. O senhor Manuel Poço, que já foi ouvido no final da transmissão esportiva da Jovem Pan pelo Sérgio Orindi, já está no vestiário do São Paulo Futebol Clube. Alguns conselheiros, estou tentando mostrar para você e para os ouvintes da Jovem Pan o que eu vejo nesse instante à porta do vestiário do São Paulo, que aliás hoje tem inclusive a presença da Polícia Militar. O comando da Polícia Militar
que estava a serviço, que está a serviço aqui no estádio do Pacaembu, veio pro vestiário. Sabe como é que é? Sempre é bom a presença policial. O corpo de segurança foi reforçado e conselheiros, alguns influentes, outros anônimos, estão formando grupinhos neste vestiário, discutindo a situação do São Paulo, discutindo as alternativas, falando de nomes. E Manuel Poço revelou na passagem: o técnico não tem culpa, mas alguns jogadores devem sair do São Paulo. Se vai confirmar isso depois, é uma outra conversa. Mas de qualquer maneira, Milton, para encerrar essa primeira participação, sinto extremamente difícil a permanência do técnico Nelson Batista à frente do São Paulo, Milton Neves. Eu também acho que vão mandar o Nelson embora de hoje para amanhã. Agora, ele vai pedir para sair, né? Porque olha aqui, ó, o Corinthians não tem dinheiro, porque é patrocinado por um banco e não tem dinheiro. Tá com um bom time aí, porque o Luxemburgo acertou tudo, mas o Corinthians não nada em dinheiro, pelo contrário, o Santos historicamente não tem dinheiro. Agora o Flávio Prado, o São Paulo sim, tá nadando em dinheiro, Flávio Prado. Vendeu o Denilson por 30 milhões de dólares, comprou o Souza por 4, quer dizer, dinheiro é que não falta pro São Paulo. O que tá acontecendo, Flávio Prado? Outro dia eu ouvi uma declaração de que acabou o dinheiro do São Paulo. Mas não é possível. Mas eu ouvi isso, o Sérgio Orindi provavelmente pode confirmar isso, ele que cobre o São Paulo, que acabou o dinheiro. Agora, mau investimento, né? Refizeram o Morumbi e tal, enfim. Só que tem um detalhe também, viu, Milton? O São Paulo, basicamente, esse time foi campeão paulista. Tá faltando um negocinho que é muito importante considerar. Um negócio chamado vergonha na cara, né? Tá certo que o time de São Paulo não é lá essas coisas, mas foi campeão paulista. Tomar de 7, tomar de 5 do Cruzeiro, tá faltando vergonha na cara também, né? Rapaz, agora o que estão pegando no pé aqui do Manuel Poço e do presidente Bastos Neto. Aliás, como é que é o nome completo do presidente do São Paulo? Eu não consegui decorar. José Augusto Bastos Neto, Milton. José Augusto Bastos Neto. Olha o que está dizendo aqui o outro teletrinzista aqui. O São Paulo hoje não tem diretoria, tem um asilo de Gão de Osasco. Olha, mas o que a torcida tá brava é brincadeira. Deixa eu passar aqui em revista a rodada, vai. Em Campinas, Ponte Preta 4, Corinthians 5. No Mineirão, Cruzeiro 4, Curitiba 0. Em Curitiba, Paraná Clube 2, Vasco da Gama 1. Em Caio Martins, Botafogo 2, América de Natal 0. No Pacaembu, entrou pra história, Portuguesa 7, São Paulo 2. E eu insisto na imagem, perder de 4 é doído, perder de 5 dói demais, mas perder de 7 é uma vergonha. Porque o 7-2 não dá pra esquecer. E 7-2 parece que dói mais do que 7-0, fica mais gordo. 7-2, esse passou para a história, não tem jeito de esquecer. Parabéns à Portuguesa que faz grande campanha. No Palestra Itália, Palmeiras 3, Vitória da Bahia 2. Na Vila Belmiro, Santos 4, Flamengo 1, 3 do Viola. Em Campinas, Guarani 2, Goiás 2. No Independência EBH, América Mineiro 0, Atlético Mineiro 2. O Carlos Roberto Torres está dando a volta por cima, ainda bem. Em Caxias do Sul, no clássico Juvenal, Juventude 1, Internacional 2. E na Ilha do Retiro, o Esporte Clube do Recife, uma beleza também, goleou o Grêmio por 5-0. Vamos voltar aos vestiários Skin Cariol. Cada gole é um golaço, é servir e correr para o abraço. E Sonda Supermercado, Sonda, o supermercado mais gostoso de São Paulo. São Paulino, tá perdendo? Tome uma Skin Cariol. Tá perdendo de goleada, tome 2 e relaxe. Vamos lá, Quartarolo. Olha, o vestiário da Portuguesa ainda não está totalmente aberto. Alguns jogadores fizeram aqui um trabalho físico, né? Aquele alongamento que o Moraci Santana sempre faz lá do lado de São Paulo após as partidas, né? E a Portuguesa, é claro, está vivíssima e muito feliz. Vai a 25 pontos no Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo é que ninguém vai prestar muita atenção nisso, mas a verdade é que o grande jogo do meio de semana envolve justamente no Canindé, à noite da quinta-feira, o jogo Portuguesa e Sport Recife, que são as duas grandes sensações e que golearam hoje na rodada do Campeonato Brasileiro. Agora uma coisa, jogador do São Paulo tem culpa, diretor tem culpa, presidente tem culpa. O Nelsinho também tem culpa, Milton? A pergunta para o Flávio Prado, ele tem que ter culpa também, né, Flávio Prado? Claro, não tem ninguém, que não dá para livrar a cara de ninguém. Evidentemente que o time desestabilizado psicologicamente como está, é claro que há também um problema com o treinador. E tem um jogador expulso por partida, né, Milton? E outro, sabe para quem está sobrando também? O profissional que todo mundo quer na seleção brasileira, e eu também, o Moraci Santana. Mas o Moraci também vem colhendo maus momentos aí, aquele da Arábia Saudita e agora esse 7-2 aí. Quer dizer, até o Moraci entrando no rolo aí. E justo ele, que é um dos profissionais de altíssima qualidade. Oi, fala, Orindi.
Nós estamos aqui acompanhando para qualquer eventualidade aqui a saída da delegação do São Paulo, o ônibus, a segurança já está toda aqui postada, Milton. Agora a informação que eu tenho é o seguinte, geralmente o que está acontecendo nesta atual diretoria de São Paulo, cada um tem uma opinião, Milton. Um quer manter o técnico, outro quer tirar o técnico. Nas últimas horas, é isso que está se passando mesmo antes desse resultado, desse fracasso, Milton. Muito bem, e aí, Vanderlei? Algumas informações. Primeiro, só para você registrar e colocar no seu computador, ao longo da história, o São Paulo nunca colocou um placar tão acentuado. 7 não, mas colocou 6-0 em 61 pelo Campeonato Paulista, ganhando por 6-0 da Portuguesa de Desportos. Ao longo da história, ao longo das últimas décadas, esse foi o resultado mais impiedoso imposto pelo São Paulo para cima da Portuguesa. Em 61, 6-0 o São Paulo ganhou. E depois, agora sofre essa goleada que está doendo mesmo no corpo do torcedor do São Paulo e do time do São Paulo, que ainda tem o seu vestiário fechado. O São Paulo Futebol Clube, só para dar um pequeno registro, não faltou condicionamento físico ao São Paulo, que teve até agora 4 jogadores expulsos no Campeonato Brasileiro. Só no Campeonato Brasileiro, 4 jogadores expulsos e algumas dezenas de cartões amarelos. Fisicamente, o time do São Paulo não perdeu. Tecnicamente, taticamente, conclusão, o São Paulo tem sido uma tragédia. Milton Neves. Flávio Prado, eu sempre digo aqui, porque eu acompanho de muito perto desde moleque a vida do Santos, que o Santos até outro dia aí andava caçando o presidente a laço. Qualquer um que passasse lá na rua, eles punham de presidente. Tivemos alguns péssimos momentos na Vila Belmiro. E eu dizia, já o São Paulo, família aí de 400, o São Paulo tem advogados, tributaristas, grandes personalidades, juízes, políticos, etc. São Paulo tem uns 500 homens com condições de chegar à presidência do São Paulo Futebol Clube, presidentes de altíssimo nível. O que aconteceu? Sumiram essas pessoas todas que eu citava? Você entende que o São Paulo hoje tem uma má diretoria, Flávio Prado? Escolheu mal o São Paulo na sua última eleição? Parece que sim, né, Milton? O próprio nível dos depoimentos do senhor Bastos não condizem com a história do São Paulo. O São Paulo sempre primou pela elegância. O São Paulo tinha uma maneira de resolver as coisas intramuros que desapareceu, na verdade, desde que o senhor Juvenal Juvencio assumiu. O São Paulo começou a lavar a roupa suja mais lá fora do que usava anteriormente. Então o São Paulo passou a ser um time cada vez mais comum. E agora está mais comum do que nunca. O atual presidente, eu entendo que um julgamento dele é ainda prematuro, porque ele mal entrou, mas na realidade ele não tem um nível que o São Paulo apontava como sendo o seu nível. Historicamente o São Paulo sempre foi um time de almofadinhas e tal. E o senhor Bastos não prima por colocações muito inteligentes, pelo menos nesse começo. A gente fica em dúvida realmente sobre a condição do senhor Bastos para seguir representando a linha do São Paulo. O senhor Manuel Poço também me parece que já passou do momento. Aliás, seguramente já passou do momento dele trabalhar no futebol. Agora, eu não considero esse como um fator para esse vexame. Porque, se você for olhar bem, Milton, o Corinthians também não tem lá grande direção. Eles estavam se matando até agora, uma briga terrível lá dentro, e o time é líder do campeonato. Então, na verdade, eu minimizo essa coisa de Cartola. Cartola, quando não atrapalha, já tá bom demais. Estão querendo aqui o impeachment do presidente do São Paulo Futebol Clube, não por improbidade, não é isso, absolutamente. Por incapacidade para exercício do cargo. Agora, só que é o seguinte, me dá só mais 15 segundos, Quartarolo. Queria dizer, é claro que o assunto é o São Paulo, tomou de 7, repito pela milésima vez, dói muito mais do que 5-0. Tivesse perdido por 6-1. 7 é um número bonito demais, né? Então dói demais porque fica pra história. 7-2, meu Deus do céu. Só que é o seguinte, estamos falando muito de São Paulo, primeira vez que o São Paulo perde, mas nós do terceiro tempo estamos esquecendo de dizer uma coisa. Parabéns, Portuguesa. Você é maravilhosa. Você desde 95 está muito grande. Então é claro que a gente está observando sempre o lado do grandão que perdeu de 7-2, mas nós temos que olhar e nós vamos levantar a bola da Portuguesa. Muita gente está me cobrando, é verdade. A Portuguesa está de parabéns. Ela que provocou essa tragédia, essa avalanche de gols para cima do São Paulo. Então parabéns, Portuguesa. Você é linda. Não apenas foi linda no jogo, como está sendo em todo o campeonato. É um dos 3 melhores times do Campeonato Brasileiro. Uma campanha linda e ganhar do São Paulo mesmo numa draga danada dessa de 7 é coisa para time grande. Vestiários Skin Cariol, Sonda da Jovem Pan. Meu amigo Quartarolo, comemore com Skin Cariol, faça suas compras no Sonda Supermercados. Cole com Super Bonder. Aplique no Bradesco, mata no peito e sai jogando, Quartarolo. É verdade, Milton. Aliás, acabamos de falar aqui que o grande jogo da rodada de meio de semana envolve justamente Sport e Portuguesa no Canindé, as duas grandes atuações dessa rodada. Aqui está o Ricardo Lopes, está conversando com jornalistas, jogador muito badalado hoje, 21 anos apenas,
e fez um gol que o Pelé tentou a vida inteira e não conseguiu. A gente já falou com você lá na saída do gramado, você disse que chutou realmente para frente, mas você queria mesmo, deu tempo de olhar para o Roger para fazer aquele golaço? Eu vi ele adiantado e chutei para frente. A intenção não era fazer o gol, mas ele adiantado ajudou, né? E a bola foi forte, caiu dentro da rede, não teve jeito. Você disse que fez um outro gol já pela Portuguesa, mas não foi tão bonito e de tão longe como esse. Não, foi de fora da área também, mas não foi tão bonito como esse. Foi contra a Portuguesa Santista ano passado no Paulista. Então, para 2-2 foi. O Milton, tá aqui o Ricardo Lopes, que teve um gol, um momento de Pelé aqui no Pacaembu. O homem tentou sempre e não conseguiu. Ele bateu do meio da rua e foi o gol mais bonito dessa rodada, com certeza, Milton. 4 torcedores já fizeram essa imagem que faz aqui o senhor Joel Gomes Amorim Júnior, São Paulino. O São Paulo Futebol Clube está Manuel fundo do poço. O São Paulo está Manuel fundo do poço. Milton. Oi, Vanderlei Nogueira. Os jogadores do São Paulo vão saindo rapidamente e em bloco, hein? Em bloco. Zé, dá para explicar? Não tem como. No momento não. No momento não, os jogadores do São Paulo estão saindo rapidamente, passam Estão de mãos dadas, Vanderlei? param por aqui e o técnico Nelson Batista ainda não apareceu. Repito, Milton, os jogadores do São Paulo, parte do time do São Paulo, saiu rapidamente em fila indiana, um atrás do outro, em direção ao ônibus do São Paulo. E o lateral Zé Carlos falou, Vanderlei, como que se estivesse, é claro, num velório. Meu caro Ricardo Lopes, ouça bem a narração do José Silvério, o teu gol presente da PAN do Bradesco e da Cola Super Bonder. A Super Bonder igual tanto para a PAN comandar os jogos da Lusa, tá aí, narração do Silvério, 90 minutos, deu 7-2, placar histórico. Eu dou 10 para você, parabéns, viu, Ricardo Lopes? Você tem muito futuro, vai com Deus e viva Jaú. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui o nome do gerente do Bradesco em Jaú, Diógenes Jurado Cerqueira. A Portuguesa ganhou do São Paulo por 7-2 no Pacaembu. Portuguesa 7, São Paulo 2. Uma vez a Portuguesa meteu 7-3 no Corinthians, mandaram até o grande, o bíblico Gilmar dos Santos Neves embora. A Portuguesa, ela demora, mas ela é cruel, viu, Flávio? Você que gosta de muito gol, ela saiu hoje assim, ó, com sangue entre os dentes. Cruel a Portuguesa, Flávio. Não, maravilha, o futebol é isso mesmo, as grandes goleadas é que pesam. Digamos que a Portuguesa tivesse vencido por 3-1, e daí? Daqui a 2 dias já estava esquecido. Daqui a 20 vamos estar falando desse 7-2. Isso é futebol, você tem que fazer placar histórico, você tem que fazer gols. O futebol só se resolve, só se mostra, só se guarda através de gols. Por que a gente lembra do Grande Santos? Então, agora 5-0 marca também, a diferença 5 gols, né? 7-2, mas 7 marca muito mais. Ninguém lembra do 2, o 2 só serve para decorar aí a moldura do quadro, assinado pelo mestre luso Antônio Faria, entendeu? Então 7-2 realmente é uma coisa monstruosa. Meu caro Sérgio Orindi, a sua informação nos vestiários Skin Cariol, som da Supermercados da PAN. Padaria que é padaria, tem que ter Skin Cariol. Pode falar, Sérgio Orindi. Estamos acompanhando, detalhe até interessante, Milton. Ônibus da Portuguesa e também do São Paulo estão estacionados lado a lado aqui no estacionamento do Paulo Machado de Carvalho. Os jogadores do São Paulo, alguns jogadores já entraram no ônibus e um grande aparato policial está aqui para guarnecer a saída das duas delegações, Milton Neves. Eu vou dizer uma coisa pra você, e o que estão ligando no trem aqui pra mim, pedindo pro Flávio Gomes entrar no ar, é uma coisa incrível. A torcida da Portuguesa tá impossível, e com razão. Fala, Quartarolo. Esse fui eu que chamei, Milton, só para dizer que a imprensa do Brasil, a imprensa de São Paulo, está à porta do vestiário do São Paulo, aguardando a saída do técnico Nelson Batista, que está no vestiário, conversando com alguns dirigentes do São Paulo, inclusive com o senhor Manuel Poço. Não é normal essa demora para a saída do Nelson Batista, como não foi normal o resultado, evidentemente. Mas eu quero fazer esse registro, não é normal o padrão do Nelson Batista, 10 minutos aproximadamente, ele vem e atende os jornalistas. Há muito tempo o vestiário está fechado, ele está lá conversando com dirigentes do São Paulo. Claro, o clima aqui é efervescente. Milton Neves. E lembrando aqui o simpático Joel Mota, que é um palmeirense, que no Campeonato Paulista de 58, a Portuguesa ganhou no Pacaembu do Santos de 7-0, na Vila por 7-3. O Santos foi campeão paulista em 58. Será que o Santos tomou 14 gols da Portuguesa e fez só 3? Quer dizer, não estou duvidando não, até acho só estranho, né? Porque o Santos foi campeão em 58. Eu lembro de uma dessas goleadas, mas o Santos no turno e retorno tomou 14 da Portuguesa. Bom, eu tinha 7 anos, não pude chorar na época e chorarei hoje à noite se isso for confirmado. Vestiário som da Supermercados Skin Cariol da PAN. Atenção pro placar. Portuguesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São Paulo 2.
Meus 3 filhinhos não Então. vão dormir hoje de tanta tristeza. Vamos lá, meu caro Quartarolo. Vou conversar com o Emerson, ele que começou toda essa degringolada São Paulina. E depois cometeu um pênalti. Aliás, vou começar pela parte ruim. Foi pênalti, Emerson? Bom, foi um lance praticamente que eu tive que dar o carrinho ali pelo fato do Marcelinho ter chegado muito rápido ao fundo. Fui tentar interceptar o cruzamento, mas acabou pegando sim na mão. O Pereira também... Nelson Batista. Do lance apitou certo, eu acho que não tenho o que contestar. Pois não, O obrigado. Nelson tá falando do outro lado lá. Um abraço, Emerson. Vamos ouvir o Nelson, que pode ser a última vez em que ele fala como técnico do São Paulo nos vestiários de Skin Carioca, som da Pan, Vanderlei Nogueira e Nelson Batista Júnior. Preste atenção na voz dele, ele não altera a voz, ele é muito sério, ó. Vamos lá, Vanderlei. Nelson Batista Júnior, Vanderlei. Ué, pisaram no fio. 500 mil repórteres lá, muita gente, né, Flávio? Porque fica essa expectativa aí. Agora vamos ver. Tá vendo? Olha a educação dele. Ele não muda o tom de voz. Foi horrível, foi péssimo. Nós estávamos jogando até envolvendo a equipe da Portuguesa até o lance do gol. Em 5 minutos nós tomamos 2 gols de praticamente 2 gols de cabeça, 2 gols de bola parada. Aí realmente a equipe se desesperou e facilitou as coisas para a equipe da Portuguesa. Onde que a equipe mais errou, Nelson, na sua opinião? Onde que a equipe mais errou? Eu acho que nós não marcamos, nós demos muito espaço, sempre chegamos atrasados. Enquanto nós fizemos essa determinação, nós mantemos a equipe da Portuguesa atrás e procurando fazer os nossos gols. Mas infelizmente começamos a dar espaço e a equipe da Portuguesa, com os 2 gols que fez, cresceu. Independente da situação, vai ter mudança no time, Nelson? Você já pensou nisso? Conversou com os jogadores lá? Olha, eu não conversei ainda com os jogadores. Eu acho que é o momento após o jogo da gente, o menos que a gente falar é melhor. Eu acho que tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser ponderado para as decisões que serem tomadas, tem que ser tomada com consciência. Sim, a diretoria do São Paulo diz que te garante. Você acredita nisso? Eu já disse a você que eu só vou responder para você a palavra sobre o jogo. Sobre o que vai acontecer, sobre a minha profissão, não estou preocupado com isso. As cobranças já eram grandes antes dessa partida, né, Nelson? Agora cresce ainda mais. Olha, a cobrança no futebol é grande. Eu acho que quem não quiser ser cobrado tem que ficar em casa. Eu acho que hoje a vida é uma cobrança. A própria vida já é uma cobrança. Então nós temos que ter tranquilidade, né? Saber o que estamos fazendo e saber analisar também tudo. Estava apático, eu estava gritando com o torcedor, com os jogadores ali do banco. Eu estava chamando a atenção deles ali do banco. Por quê? Porque o Pacaembu já é perto do campo. Eu não preciso ficar de pé. Eu estou ali embaixo e estou conversando com eles. Você acha que a equipe está bem correspondendo ao seu comando? Não é correspondendo ao meu comando. Nós estamos procurando fazer e dentro do campo as coisas não estão saindo como a gente quer. O objetivo do grupo, do seu time, era a classificação. Muda agora alguma coisa ou não? Olha, ficou difícil, né? Uma vitória hoje nós dependeríamos só de nós. Agora ficou muito mais difícil e passamos a depender de outros resultados também. 2 gols de escanteio, os 2 zagueiros da Portuguesa fizeram gol. Faltou solidariedade do ataque para vir ajudar? Não é solidariedade. Nós temos um posicionamento de escanteio, de bola parada, aonde cada um tem a sua determinação. Faltou sim uma atenção maior do grupo que estava determinado para marcar o escanteio. Ou seja, então o grupo não fez o que você pediu hoje, é isso? Não, o grupo fez o que eu pedi. Só não teve a atenção para o tempo de bola para antecipar e chegar primeiro na frente. Nelson, só uma perguntinha rápida, por favor. Ele estava acompanhando aqui atentamente também a sua entrevista às emissoras de televisão. Eu sei que você não quer falar sobre isso, mas você pode falar um assunto. O Manuel Poço foi pro vestiário e você conversou com ele. E se você conversou, queria que você dissesse o que é que o técnico do São Paulo e o diretor de futebol do São Paulo conversaram. Olha, eu acho que o que nós procuramos conversar agora é sobre o jogo, né? Trocamos algumas ideias, algumas observações e somente isso. Eu acho que o que tiver que ser conversado não é hoje, né? Eu acho que a gente tem que ter calma e procurar solucionar da melhor maneira para o São Paulo. Ele disse também para todos nós aqui o seguinte, que você, Nelson, não tem culpa do que acontece, mas sobre alguns jogadores do São Paulo, isso precisa ser repensado. Você pensa da mesma forma que a diretoria do São Paulo? Olha, eu também não tiro a minha culpa. Eu não posso também me eximir dos maus resultados. Eu tenho que fazer, logicamente, dentro de uma análise, né, e colocar para as dificuldades que nós estamos tendo. Mas também não é jogar ninguém, não é pegar boi de piranha agora e querer crucificar todo mundo.
essa equipe há 4 meses atrás foi campeã paulista, lutou, e os jogadores, pelo menos, eu não sinto nenhum trabalho contra o São Paulo, contra o meu trabalho. Isso aí jamais eu senti. Se eu sentisse, eu teria tomado algumas medidas já. Então eu acho que os resultados estão acontecendo por desatenção, por falta de uma determinação maior dentro daquilo que nós temos planejado. Agora, querer culpar esse ou aquele é muito difícil. Você disse que essa equipe é a mesma que foi campeã paulista. Então o que está faltando, Nelsinho? Não, não é a mesma. Eu não disse que é a mesma. Eu disse que os jogadores que estão aqui foram campeões paulistas. Porque o time que foi campeão paulista falta alguns jogadores de peso, alguns jogadores importantes. Uma só para sair. Nelson, você está no futebol há tanto tempo, 7-2, brincam no interior que cai até o porteiro. No São Paulo é assim, eu queria que você dissesse para todos nós aqui. Você pede para sair, se você achar que tem que sair, um resultado como esse pode derrubar um técnico, pode demitir um técnico, ou você vai esperar que a diretoria tome uma postura, olha, Nelson, não dá mais? Não, eu acho que por isso que nós queremos conversar, entendeu? Por isso que nós queremos conversar. Eu acho que devemos conversar amanhã, né? Amanhã de cabeça fria. Os próprios dirigentes também vão analisar tudo que está acontecendo, nós também. E eu acho que é por aí o caminho. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado pela gentileza. Portanto, agora sim, confirmado aqui no microfone da Jovem Pan, amanhã uma reunião mais profunda, mais séria, mais tranquila, eu diria, no ambiente menos efervescente, para saber o que é que a diretoria e o Nelson vão fazer amanhã. Se alguns jogadores sairão, vão permanecer, se o técnico vai continuar, se o técnico vai embora, mas amanhã o dia promete no São Paulo Futebol Clube, nesse terceiro tempo com Super Bonder e com Bradesco para o Rádio Brasileiro. Ouvimos o técnico Nelson Batista, Milton Neves. E em 99% ele manteve realmente aquela sua tranquilidade de sempre. Eu sempre falo que o Raí, o Zete, o Nelson Batista, eles não alteram o tom de voz, perdendo o jogo de 500-0 ou ganhando um título. Ele só apenas contestou uma pergunta lá do jeito que foi formulada por um repórter, mas sempre com muita dignidade. Ele é um cidadão muito sério, muito calmo, mas não tem mais jeito, né, Flávio Prado? Resumidamente aqui, vai sair o Nelsinho, né, Flávio? Se é loteria esportiva aqui, eu jogo na coluna 1, até muito tristemente, que eu admiro muito o Nelson Batista Júnior, atual campeão paulista de futebol, mas vai sair hoje ou amanhã, né, Flávio? Milton, não sei, eu achei a entrevista do Nelsinho tranquila. A gente não consegue pensar como a diretoria do São Paulo, felizmente, né? Então, deixa eles tomarem as posições do jeito que eles quiserem. Entendo que o Nelsinho é um treinador de muito bom nível, e quando você vai trocar alguém, eu acho que o normal é você perguntar, bom, vou trocar esse por aquele, vale a pena? Aí seria trocado por quem? E o que o São Paulo ganharia? O que o São Paulo perderia? Então, não sei, eu espero um pouquinho. Acho que se realmente a posição for essa que o Nelsinho colocou o Vanderlei, que vai se conversar amanhã, porque às vezes tomam-se decisões e as pessoas preferem não anunciar logo na sequência, mas se a posição for de se conversar amanhã, é uma posição boa, uma posição tranquila, porque amanhã a coisa já está mais digerida. Comemore com o Skin Cariol, faça suas compras no Sonda Supermercados, cole com Super Bonder, aplique no Bradesco, ouça o terceiro tempo e muito obrigado. Bem, meu teletrim aqui não para, crítica para Nelsinho Batista, críticas para todos os jogadores, para a direção do São Paulo, para o presidente Bastos Neto, muito teletrinzista, jovem panista aqui, dizendo, um minuto só, Vanderlei, querendo pimenta já, impeachment já para Bastos Neto, e o Bastos Neto está na ponta da linha, ao vivo no terceiro tempo do futebol da Jovem Pan. Presidente, boa noite. Boa noite, até porque eu critiquei o senhor, o Flávio Prado criticou o senhor também. Outro dia eu estava lá no Cartão Verde da TV Cultura com o Flávio Juca Kfouri, criticou muito o senhor também. Eu gostaria que o senhor falasse agora, nós estamos entendendo que o São Paulo não está bem de presidente. Gostaria que o senhor ficasse à vontade para dizer a sua visão, a sua versão, o senhor fica absolutamente à vontade. Muito boa noite. Olha, atenção, presidente, eu quero que o senhor saiba que o senhor Manuel Poço também está ouvindo o senhor aqui no vestiário do São Paulo. Por favor, fale, presidente. Bem, se não está bem de presidente, eu não posso dizer nada, né? Eu sou presidente. Eu, como torcedor, estou sentindo que é uma tristeza o que está acontecendo. É a coisa mais incrível que nos últimos anos eu vi. Quando era torcedor apenas, e você sofre um gol, esse gol dói um pouco. Mas quando você é um diretor, um presidente, esse gol parece como se fosse uma facada. É uma tristeza enorme, né? Você não sabe o que dizer. Você parece que está sendo, caído, está indo apanhando e sem poder reagir.
Mas tem que... Eu não entendo o que pode estar acontecendo. Eu tenho conversado, nós temos uma reunião com o Nelsinho ontem, antes do jogo, sábado, tive com o Manuel Poço, com o Nelsinho, batemos um papo, o que estava vendo, porque eu estive no Chile com eles, tenho acompanhado sempre, apesar da crônica dizer que eu não apareço lá no CT, não é bem verdade. Quando eles viajam, eu viajo, quando vai aos jogos, eu vou aos jogos, procuro estar sempre lá, eu não gosto de chamar atenção, não sou uma pessoa dada a fazer entrevistas, e tudo parece que está bem, falam que está bem, que não há nada errado, que está tudo certo. Nós não temos a melhor equipe do Brasil, sem dúvida, mas também não temos a pior equipe. Nós pagamos bem, pagamos em dia, temos uma concentração que é, todo mundo reconhece, que é de alto nível, temos uma comissão técnica de alto nível, um bom técnico, um bom preparador físico, não sei, agora de quem é a culpa, não sei. Ô presidente, só um minuto, que tá tudo ruim no São Paulo, até a ligação aí do presidente pra cá, da Jovem Pan pro senhor, tá tudo ruim. Flávio Prado, gostaria, no entanto, que você repetisse a sua crítica. Como é que você vê o atual presidente do São Paulo Futebol Clube, a visão que você tem dele? O Manuel Poço está ouvindo lá. Aliás, estão fazendo muito trocadilho aqui com o nome do Manuel Poço, dizendo que o São Paulo está no Manuel Fundo do Poço. Eu gostaria que você, Flávio Prado, repetisse o que você falou no terceiro tempo da PAN, da Cola Super Bonder e do Bradesco sempre à frente, enquanto a gente tenta melhorar essa qualidade do som aí. Ele está te ouvindo com dificuldade, mas está ouvindo. Fala, Flávio. Perfeito. O que eu disse, quando você me perguntou com relação a dirigente, disse que o início não foi dos melhores, que não tem sido mantida a linha do São Paulo tradicional, que o presidente andou dando algumas declarações que não eram condizentes com a linha tradicional do São Paulo, e que o senhor Manuel Poço não vivia os mesmos momentos de outras épocas e que provavelmente já tinha passado a melhor fase do senhor Manuel como diretor de futebol. E depois disse o seguinte, que também minimizo o trabalho do dirigente, porque senão o Corinthians, por exemplo, que é o líder disparado do campeonato, não tem nenhum primor de presidência. Eles estavam inclusive se matando lá até ontem. Então foi mais ou menos nessa linha que eu coloquei, que realmente foi um início bastante ruim dessa nova direção de São Paulo. Agora, senhor Manuel Poço, o senhor que foi tão vitorioso no começo dos anos 70, com o grande time do Sérgio Valentim, do Pedro Rocha, do Toninho Guerreiro, etc e tal, do Gerson, a Jovem Pan no terceiro tempo com os seus profissionais aqui, e o torcedor em contato conosco aqui, nessa interação completa, via internet, o telefone e teletrim no terceiro tempo da Jovem Pan, está todo mundo reprovando o trabalho do presidente do São Paulo e o seu trabalho também, senhor Manuel Poço. Como é que o senhor vê? A torcida entende que o senhor está superado, o senhor tem que sair. O que eu podia dizer é o seguinte, o presidente tem dado toda a força para o departamento, inclusive esteve com a gente lá ontem, vai sempre no CT, dá toda a força, e eu acho que foi uma fase negra hoje, uma tarde muito negra do São Paulo, e que os jogadores ficaram, eu sei lá, inibidos e não puderam fazer nada. Eu vou liberar o senhor, prometi isso, e vou fazer só uma pergunta, senhor Manuel Poço, por favor, quero que o senhor confirme ou não. Tenho duas informações. A primeira é que o senhor disse, na sua vinda da tribuna para cá, que o Nelson Batista não tem culpa do que está acontecendo, mas sobre alguns jogadores do São Paulo que precisamos pensar a respeito. Essa é a primeira. E a segunda, soube que o técnico Nelson Batista estava disposto a deixar o São Paulo. Os jogadores aqui no Ministério disseram que ele não deveria sair, mas foi transferido ou foi marcada uma reunião para amanhã com a diretoria do São Paulo, com o senhor, com o presidente, com o Nelson, para discutir a permanência ou não, o que é melhor para o São Paulo. E isso eu posso considerar como uma confirmação? Não, que o Nelson pediu uma reunião amanhã com o presidente e com toda a diretoria, não há dúvida, mas não que seja o cargo que ele vai botar o cargo à disposição, e nem pedir para sair. Não sei, isso nós vamos estudar. A diretoria pretende prestigiá-lo, pelo menos nesse momento? Não, eu pretendo prestigiá-lo. Agora, saber se toda a diretoria vai fazer isso. Tá obrigado, senhor Manuel, pela gentileza, pela participação, conversando com os ouvintes do Brasil, aqui no Pique da Pão. Muito obrigado, companheiros, por permitir que participasse pelo menos ao vivo, alguns instantes conosco, o diretor de futebol do São Paulo, Manuel Poço, no terceiro tempo da Jovem Pan, com Super Bonder, com Bradesco, onde os clientes jamais ficam pendurados. Tá certo, Milton? E se ficar pendurado, cola com Super Bonder que não cai nunca. Agora, presidente Bastos Neto, é o Milton Neves de novo. O senhor tá falando de onde agora, presidente? Da minha casinha da sala. Mas, presidente, o senhor não foi no campo hoje? Eu não fui ao campo hoje. Mas aí que tá, presidente, é isso que tá pegando mal pro senhor, presidente. O senhor não é torcedor, mas o senhor é presidente. Eu vou a todos os jogos.
Eu vou a todos os jogos, não deixe de faltar um jogo. Mas na hora que... Todos os jogos eu tenho ido. Mas hoje, que era um jogo importante, São Paulo perdeu no meio de semana, quer dizer, o barco pode afundar, o comandante tem que estar lá, presidente. Mas eu tenho ido a todos os jogos. Hoje não pude ir, infelizmente, não deu para ir. Agora, o senhor falou há pouco que quando o senhor era só torcedor e conselheiro, quer dizer, uma derrota doía, era como uma facada no coração, mas que agora dói muito mais porque o senhor é o presidente. Mas parece que o senhor está agindo como torcedor do mesmo jeito, o senhor não assumiu ainda a presidência do São Paulo. Não, você acha que o Milton, acho que ele deve estar enganado. Eu assumi profundamente a presidência. Eu me dedico de corpo e alma, tanto que meus negócios estão todos com a mão do meu sócio. Eu faço do São Paulo a minha segunda casa ou a primeira casa. Eu frequento a parte social, eu frequento o CT, eu vou aos jogos de futebol, eu falo com os jogadores, eu falo com a comissão, eu faço tudo o que seja possível. Frequento o Clube dos 13, frequento a CBS, frequento a Federação Paulista, fui ao Paraguai no aniversário do Leó para frequentar a Sul-Americana. Eu não deixo um momento sequer de fazer algo para o São Paulo. Você pode... Milton, uma pergunta rápida, por favor. Calma, o presidente do São Paulo, só aqui no vestiário, porque esse é o interesse de todo mundo aqui que vocês colocam no terceiro tempo. O presidente do São Paulo, uma figura importante que estava sendo aguardada aqui para ser consultada sobre alguns assuntos. Como disse o senhor Manuel Poço há instantes, o presidente José Augusto Bastos Neto, haverá uma reunião amanhã com o senhor, com ele, com o Nelsinho, enfim, para discutir mais uma vez a situação do futebol do São Paulo e que ele pode sair, ou se o Nelson pode sair ou não, o Nelson pode pedir para sair, a diretoria pode achar que é melhor ele sair, enfim, mas a última palavra, sem dúvida, nós sabemos aqui, dizem os conselheiros, é a do senhor. Então eu queria que o senhor contasse para o ouvinte da Jovem Pan. O senhor acha que é importante repensar a situação, a permanência do Nelson Batista? O senhor está convicto e poderia dizer agora que nem pensar, vai continuar em fim de conversa? O que é que o senhor poderia falar sobre a opinião do técnico do São Paulo, Nelson Batista? É importante, a torcida quer saber isso. Quer saber se o senhor já tomou uma postura? Aliás, o senhor está até um pouco frio para responder. Eu acho que essa sua resposta será mais polida e importante da sua casa, da sala da sua casa, do que se o senhor estivesse aqui no vestiário queimando ou efervescendo com esse resultado do São Paulo. O que é que o senhor diz sobre o Nelson Batista, a respeito do Nelson Batista para a torcida do São Paulo? Ele fica e a conversa da manhã será um encontro de amigos ou será uma reunião decisiva pela permanência ou não? Presidente José Augusto Bastos Neto, por favor. Bem, quanto à reunião, quem está falando da reunião, eu escutei agora pelo rádio que o Nelsinho falou para o Manuel Poço que gostaria de ter uma reunião comigo. Nós não pensamos em ter feito a reunião com ele amanhã de manhã ou amanhã no almoço, eu nem sei a que hora. O que está programado é amanhã uma reunião no São Paulo de cardeais, que não tem nada a ver com o assunto do futebol. Está marcada amanhã uma reunião, ou era segunda-feira ou terça-feira, está para ser feita amanhã essa reunião, ou terça-feira, para a escolha de vitalícios, não tem nada uma coisa com outra. Pois não, atenção, Sérgio Oringa, sua observação final, vou liberar o presidente de São Paulo neste terceiro tempo de Super Bonder e do Bradesco, pois não, Nindi? Estou sentindo, eu conheço bem o presidente José Augusto Bastos Neto, eu estou sentindo que a voz do presidente está um pouco embargada. Presidente, foi muito doído, muito sofrido para o senhor, presidente? Eu tenho a impressão que hoje é um dos dias mais tristes de minha vida, né? Eu vi São Paulo já perder outras vezes, um placar tão elástico, não me lembro de ter acontecido, e hoje é uma situação dificílima, porque você sendo presidente, você é como se a sua nação estivesse sendo bombardeada. Eu estou tentando, de qualquer maneira, manter a calma essa hora, né? Talvez tenhamos uma reunião amanhã, porque você não pode fazer nada de cabeça quente, né? Ainda mais, porque você faria algo errado. O Nelson é um bom técnico, comissão técnica, uma boa comissão técnica. Os jogadores são bons, podem não ser ótimos, mas são bons. Então, eu não sei o que acontece no negócio dele. Ô, presidente, é o seguinte, presidente, quem sou eu para dar conselho pro senhor? Eu sou apenas... Eu posso fazer a última pergunta para ele? Só antes, é o seguinte, presidente, quem sou eu para dar conselho pro senhor? Eu sou apenas um caipira de Muzambinho, eu não tenho o prazer de conhecê-lo, o senhor tem muito mais experiência que eu. Mas eu tô sentindo o senhor, presidente Bastos, com o freio de mão muito puxado. O senhor não tá com a cabeça quente, mas a torcida tá. Então, numa hora dessa, o senhor tem que chacoalhar o rei na coisa aí. O senhor tem que pôr uma macacada pra jambrar. Eu tô achando que o senhor tá muito com o freio de mão puxado, o senhor tá com muito nhen. Desse jeito não vai dar, presidente. Meu Milton, você tem uma opinião oposta do Flávio Prado, que eu escutei há pouquinho aí pelo rádio. Ele acha que deve ser calmo, não trocar, a história não resolve nada. Se trocar, não se sabe se é bom, se é ruim. Você ponderar, você não pode, de qualquer maneira, sair que nem um maluco, ainda pode tudo quanto é lado. O presidente, daqui a pouco... Mais calmo.
Tá bom. Cada um tem a sua opinião. Vanderlei, quer passar pro Quartarolo? Eu vou deixar, só queria fazer dar uma informação, não é nem pergunta. Daqui a pouco o seu telefone vai tocar aí, será o senhor Manuel Poço, pedindo ao senhor, por favor, que o senhor marque um horário, porque amanhã o Nelson quer conversar com o senhor. Ele, o Nelson, o senhor. Então ele vai tocar o telefone para o senhor marcar um horário, que amanhã haverá essa reunião. Muito obrigado, presidente. Estão vendo onde vão fazer a reunião, inclusive, né? Que é a coisa mais fácil do mundo, tem muito lugar. Meu caro Luiz Carlos Quartarolo, vamos lá, Quartarolo, sua última pergunta, liberando, por exemplo, o São Paulo Futebol Clube, que na casa dele está ouvindo a Jovem Pan. Vamos lá. Pois não, Milton, justamente em cima de tudo isso que foi comentado, e sem querer ser hipócrita, que não é, inclusive, a nossa imagem no nosso trabalho, presidente José Augusto Bastos Neto, o senhor acha que um técnico pede reunião para dizer que vai continuar? Se ele está pedindo a reunião, o senhor acha que ele vai continuar, presidente? Eu nem sei se ele que está pedindo a reunião. Ele está pedindo, ele afirmou. Eu escutei isso agora pelo rádio aqui, pelo telefone, né? O Manuel Poço disse que o Nelson pediu uma reunião. Vamos fazer a reunião. Aliás, eu sempre faço reunião com ele, né? Fizemos uma reunião sábado ainda. Não há razão para não fazer reunião. Faremos todas quantas forem necessárias. Então tá bom. Presidente Bastos Neto, muito obrigado ao senhor, vai com Deus e que o São Paulo realmente volte a trilhar um caminho seguro. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, espero que melhoremos. Peço desculpas a toda essa maravilhosa torcida do São Paulo, e como eu tenho sofrido muito nesses últimos tempos. Muito obrigado. Muito bem, tá aí. Então, olha, são trocentas mil mensais aqui de São Paulinos irados, o Paulo Rubens de Lima, o Farid Cury, o senhor Joel Gomes de Amorim Junta dizendo que pôs fogo na camisa dele do São Paulo, que de 7 ele não aguenta. Exageros à parte, vamos ver o que acontece, com o máximo de respeito, falei ao presidente, mas eu tô achando que ele tá muito nhen. São Paulo precisa de decisão nessa hora, o São Paulo tá meio assim, o barco adernando. Tá precisando de um comandante para segurar o timão lá e meter a coisa para valer mesmo, porque tá muito nhen. Atenção, mas vamos ver, vamos falar da coitada da Portuguesa. Eu tô dizendo coitada porque a Portuguesa ganha de 7-2 e nós não falamos nada da Portuguesa. A Portuguesa que é a grande responsável pelo naufrágio do São Paulo em pleno Vale do Pacaembu. Parabéns, Portuguesa de Desportos, querida Lusa. Coloca um gol da Portuguesa aí pra mim. Não, vamos escolher o gol Hidra, Deca Hidra agora. Vamos lá, Luiz Carlos Quartarolo. Se você me der um tempinho, já a gente fala com o Candinho. Nós vamos ouvir sim, mas deixa eu colocar um gol da Portuguesa aqui e não querendo censurar ou inibir. Pode ser agora, Milton, pode ser agora, você tá pode. Então vamos lá, então já vamos que lá. Tá aí. Candinho, chega um pouco mais aqui, vamos fazer uma coletiva de 2 para que você possa falar, já que é o último homem no vestiário. Sem dúvida, uma goleada dessa não é um resultado normal. Mesmo que fosse ao contrário, se a Portuguesa perdesse de 7 também não era um resultado normal. Uma goleada num clássico pode ser 4-1, 5-2, mas 7 gols realmente é um acidente de percurso. Deu tudo certo para a Portuguesa, tudo errado para o São Paulo. Evidente que a gente está contente de uma vitória de marca, mas não é um resultado normal. É a maior vitória da sua vida, Candinho? Não sei. Na carreira da gente há 20 anos aí por aí, né? Eu acho que já teve um 7-1, não lembro bem aonde, mas acho que teve um 7-1. Agora, são goleadas anormais que acontecem a essa altura do campeonato, em que uma rodada apresentou 51 gols em 11 jogos, Candinho. O que é que pode explicar tantos gols numa rodada em meio a um campeonato? Bom, eu acho que o que explica é o problema dos 3 pontos, né? Você está num campeonato de 3 pontos, eu sempre digo isso, que eu prefiro me arriscar a perder. Eu às vezes prefiro arriscar perder do que 3 empates. Eu prefiro uma vitória e 2 derrotas do que 3 empates. Então, por que 2 derrotas? Porque eu arrisco também nesses jogos que a gente perde, né? Então a gente tem que arriscar sempre. Eu acho que está todo mundo entrando também na minha concepção. Você tem que arriscar, 3 pontos você tem que jogar para tentar ganhar. E eu acho que é por isso que está saindo muitos gols. Só mais uma coisa de minha parte, Candinho. O Nelsinho Batista está ameaçado de cair. Você acha que ele merece cair? Entenda só, eu acho que eles têm que avaliar os problemas que ele teve. Ele foi campeão com o São Paulo, com uma boa equipe, e iniciou o campeonato, teve problemas. Ele perdeu o Raí, ele perdeu o Carlos Miguel, ele teve problemas com o próprio Pinheiro, o zagueiro que vinha de contusão, jogou, depois saiu. Teve problemas, o Alexandre não jogou várias partidas. A gente que acompanha o futebol sabe das dificuldades quando você perde jogadores importantes. E quando eles voltam, que nem agora o Miguel está voltando, nunca volta na melhor condição. Então, é evidente que os resultados às vezes não são bons, né? Mas eu acho que não leva a nada. O Nelsinho é um treinador competente, tem que ter calma numa hora dessa. Eu acho que conversar, e o São Paulo tem um bom plantel e eu acho que as vitórias poderão vir. Isso passa com qualquer boa equipe, esses problemas.
Aí está a palavra do Candinho, Milton. Muito bem, muito bem, muito bem. Até para deixar o estádio com o ônibus do São Paulo tem dificuldade, Milton. Milton Neves, desculpe o retorno, mas depois de ouvir o presidente, reitero que ele não tem condições, que ele é ridículo, que o Vanderlei Nogueira deu muita sorte, parabéns ao Vanderlei, que conseguiu ainda ouvir o Manuel Poço, pois pelo tom de voz do entrevistado, nos pareceu que a injeção de formol que ele tomou na veia antes do jogo estava no fim. Maurício Leopoldo e Silva Lima, não sou corneteiro, sou São Paulino, diz ele. Então, gente, o que eu quero, o Flávio estava lá ponderado, o presidente de São Paulo sou por essa, eu fico aqui mais na burdoada, mas é o seguinte, é que o tom de voz dá desespero. Então o torcedor do São Paulo, eu tô aqui, eu filtro aqui o que o pessoal tá sentindo. Eles entram muito suave, muito nhenhenhen, e a torcida do São Paulo quer chacoalhar o abacateiro aí pra ver se cai alguma coisa, um abacate maduro, e não tá caindo nada, a coisa tá seca demais, entendeu? E esse nhenhenhen não tá agradando a torcida do São Paulo, por isso que eu frisei daquele jeito. Mas agora nós vamos colocar a bola na rede. Espero que os colegas aí do Morumbi, do Pacaembu, escolham um gol da Portuguesa, porque foi 7-2, vamos ao gol Hidra Deca Hidra, válvula Hidra da Deca, o Ayrton Castro Guardia, grande São Paulino, tá feliz da vida hoje, triste da vida hoje, porque o São Paulo dele perdeu. Amanhã temos o dia do encanador, exatamente lá em frente ao CT do São Paulo Nacional, uma grande festa Deca Hidra Deca para todo encanador do Brasil. Meu caro Vanderlei Nogueira, você precisa pensar bem aí, porque você tem 9 opções, Vanderlei. Opa, facilmente, Ricardo Lopes, o melhor jogador da partida e um gol. Além de tudo, a sinceridade. Deu um pico pra frente, tinha intenção de fazer o gol, mas ele sabe que contou com muita sorte. Ricardo Lopes. Então, enquanto o Flávio Prado e o Quartarolo pensam, eu lembro aqui a rodada, a audiência rotativa do rádio é muito importante, hein? Em Campinas, Ponte Preta 4, Corinthians 5, no Mineirão, Cruzeiro 4, Curitiba 0, em Curitiba, Paraná Clube 2, Vasco da Gama 1, em Caio Martins, Botafogo 2, América de Natal 0, no Pacaembu, Portuguesa 7, São Paulo 2, no Palestra Itália, Palmeiras 3, Vitória da Bahia 2, na Vila Santos 4, Flamengo 1, em Campinas, Guarani 2, Goiás 2 e mais, América Mineiro 0, Atlético Mineiro 2, Juventude 1, Internacional 2, no Clássico Juvenal em Caxias do Sul e na Ilha do Retiro, Esporte Clube do Recife 5, Grêmio 0 e o BCN Osasco hoje ganhou o Campeonato Mundial Interclubes de Basquete Feminino com a Paula na quadra lá em Londrina. Parabéns também ao BCN Osasco e o Flávio Prado escolhe o gol Hidra Deca dele. Ricardo Lopes. E para você, meu caro Luiz Carlos Quartarolo? Ricardo Lopes Arantes do Nascimento. Que beleza, que grande voto, que grande voto. São Paulo doeu mais do que a derrota. Juca do Jardim Marajoara. Milton Neves, quando esse nosso presidente jogava polo aquático, ele deveria ter morrido afogado. Pergunte ao Flávio Prado se tem como fazer impeachment de um presidente de um clube, Pedro Paulo. Tem, Flávio? É claro que tem, mas não é o caso, né, Flávio? Não, só por improbidade, como já aconteceu no próprio São Paulo. E no Palmeiras com o Jordão Bruno Sacomani. Muito bem, muito bem. Meu caro Renato Otranto vai falar de Campinas já. Mais um teletrim aqui. O presidente do São Paulo parece uma lesma. Lilico, Dorival Francisco Ferola, da Alcântara Machado. Não torço pro São Paulo nunca mais na vida. Mário Sérgio Sartori, de São Caetano. O São Paulo tem a pior diretoria da sua história. Eu não sou mais São Paulino, mas também não vamos exagerar, né? Alô, meu caro Sérgio Orindi, neste terceiro tempo do Bradesco, meu banco e da Cola Super Bonder. Fala aí que eu vou tomar uma água mineral Skin Carol aqui. Uma informação nova, curta e grossa, Milton. Me chegou neste momento a seguinte informação. É claro que podem até desmentir. Estão existindo, não é de hoje, já de algum tempo, algumas divergências do ponto de vista de trabalho entre o técnico Nelsinho Batista e olhem só, hein, com o preparador físico do São Paulo, Moraci Santana, Milton. O que você acha dessa informação, Flávio Prado? Eu tenho uma informação na seguinte linha, de que o grupo do São Paulo tem restrições ao Moraci, ao Dr. Turíbio e a Patrícia Bertolucci, que é a nutricionista, porque eles são as estrelas e é muito difícil o jogador de futebol aceitar isso. Na verdade, a competência levou o Moraci, levou o Turíbio, levou Patrícia a essa posição de destaque. Mas alguns jogadores torcem o nariz com essa notoriedade dessas três figuras importantes do São Paulo, e isso seria também um pontinho de divergência. Nada a ver com 7-2 para a Portuguesa, evidentemente. Milton Neves, o São Paulo é o Fluminense de São Paulo. Tá dizendo aqui o torcedor, deixa eu ver o nome dele, o Tanner, da Granja Viana. 8 da noite, mais 3 minutos, mais agora. Comemore com o Skin Cariol, faça suas compras no Sonda Supermercados, o supermercado mais gostoso de São Paulo é o Sonda. Cole com Super Bonder, aplique no Bradesco e segura, Fabiano. Saúde Unicor.
a empresa... Como eu tô sentindo neste domingo, hein? Agora, a Portuguesa teve 10% do espaço, 3% do espaço, ela que ganhou. Portuguesa não dá sorte nem nisso. Ela ganha de 7-2, está toda a imprensa falando da tragédia do São Paulo, e da Portuguesa a gente não consegue falar, porque é só um canal de áudio, e jornalisticamente os repórteres da Jovem Pan brilhantes têm que fazer exatamente aquilo que fizeram. Quartarolo não conseguiu entrevistar os jogadores da Portuguesa devido ao velório do Morumbi, terrível lá no Pacaembu, o velório do São Paulo Futebol Clube. A sua manchete, Luiz Carlos Quartarolo, aí nos vestiários Skin Cariol, Sonda Supermercados da Pan. A manchete é a seguinte, né? A Portuguesa vai a 25 pontos, está feliz da vida, já deixou o vestiário de número 2, e você tem razão, conversava aqui com o Vanderlei Nogueira. A diferença entre o São Paulo e a Portuguesa, né? A Portuguesa é um time que precisa ainda de títulos para ter mais torcida, para ter até maior respeitabilidade, está no caminho certo, mas a grande notícia do dia, apesar do 7-2, é o Nelsinho Batista que deve cair amanhã, Milton. Tá vendo? A Portuguesa até nisso, né? Quando ela joga como o Milan, como o Barcelona, como o Real Madrid, aí ela faz tanto barulho, tanto estrago no adversário, que o buraco do adversário fica mais importante do que a glória dela. Mas parabéns à Portuguesa, já vamos reprisar os 7 gols da Portuguesa, hein? É só aguardar daqui a pouco, assim que fecharem os vestiários Jovem Pan lá, eu vou colocar os 7 gols da Portuguesa para você gravar aí na tua casa. A sua manchete, Vanderlei Nogueira. Muito bem, Milton, quero contar para você, é a manchete final, Milton? Não, né? É só a manchete por tá enquanto. Bom. O que você tá vendo aí, Vanderlei? Agora o vestiário do São Paulo absolutamente vazio, ainda saíram há instantes alguns conselheiros inconformados, passou um por aqui e disse exatamente o seguinte: tenho 30 anos, eu lembro dos últimos 30 anos, meu time nunca tomou 7, e saiu choroso o torcedor e conselheiro do São Paulo, Milton Neves. Então é o seguinte, isso aqui eu tenho que colocar, o Flávio Prado é bem informado, o Quartarolo, o Vanderlei também. Essa é para vocês checarem, por favor, porque nós, São Paulinos, temos essa suspeita, que o presidente do São Paulo, o senhor Bastos, estaria declarando para os associados que ele está preocupado mesmo só com a parte social do clube, e que o futebol é uma coisa secundária. Carlos Henrique, da cidade de Santos. O que você sabe disso, Flávio? Não sei nada e acho um pouco provável. O nome do São Paulo é São Paulo Futebol Clube. E ele sabe que se o futebol for mal, a coisa fica insuportável dentro do próprio clube. Ele não teria condição nem de trabalhar na parte social, onde evidentemente ele conseguiu projeção para ser escolhido como presidente. Não tenho absolutamente nada contra o presidente de São Paulo. Dependendo da minha torcida, ele vai ser o maior presidente da história do São Paulo. Vai ganhar todos os jogos de hoje até o fim da vida. Eu estou apenas registrando aqui as opiniões do setor do São Paulo. O cronista esportivo, eu sou aqui o instrumento, quer dizer, uma forma de ligação da opinião do torcedor em relação ao que está acontecendo ao vivo neste terceiro tempo da Jovem Pan. E envolvendo todos os clubes. Hoje é o São Paulo devido à tragédia, né? Perder de 7-2 é uma vez na vida, outra na morte. Um time como o São Paulo perder de 7-2. Realmente é um resultado muito, mas muito difícil de acontecer no futebol. Mas agora, comemore com o Skin Cariol, faça suas compras no Sonda. Cole com Super Bonder, encostou, colou, aplique no Bradesco. Bradesco, sempre à frente. Conheça aqui o destaque do jogo, o melhor jogador da partida, na opinião da equipe esportiva da Jovem Pan. Oferecimento Skin Cariol. Skin Cariol, cada gole um golaço, é servir e correr para o abraço. E Sonda Supermercados. Sonda, o ano inteiro com você. Há 10 anos temos Skin Cariol 1 em Itu. Há 1 ano temos Skin Cariol 2 em Alagoinhas, na Bahia. Dentro de 1 ano teremos Skin Cariol 3 em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. Skin Cariol, a cervejaria que mais cresce no Brasil. Com Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, Luiz Carlos Quartarolo, vamos escolher agora, depois da impiedosa derrota da goleada da Portuguesa para cima do São Paulo, a grande derrota do São Paulo. Talvez a maior de sua história, uma das maiores de sua história. Portuguesa 7, São Paulo 2. O craque Skin Cariol, Sonda Supermercados para você, Vanderlei Nogueira. Ricardo Lopes. E eu voto no goleiro Fabiano para dar emoção. Tá 1-1. Luiz Carlos Quartarolo. Com o time que tem a Portuguesa, a campanha que vem fazendo, para mim o melhor é o Candinho. Candinho, hein, Flávio Prado? 3 votos diferentes, você decide. E se vem aí a terceira fábrica da Skin Cariol no Rio de Janeiro, vem aí o 5º super, hiper, supermercado do Sonda Supermercado. Sonda, o supermercado mais gostoso de São Paulo. No final agora de setembro, será inaugurado lá em Interlagos, na Teotônio Vilela, altura do número 1600, um supermercado de primeiríssimo mundo. O Sonda chegando também em Interlagos. E aí, Flávio Prado, você decide para onde eu mando o caminhão amarelo do Nersão.
Melhor jogador pra mim foi o Carlinhos, mas se quiser dar pro Candinho, tá muito bem feito. Então ganhou o Candinho, Cândido Souto Maior, que agora tá na seleção brasileira também. Ele, o craque do jogo. Ele foi um zagueiro nota 4,5 no Palmeiras e é um técnico nota 9 no futebol do Brasil. Ele, Candinho, o craque, Skincariol, Sonda Supermercados da Pan, da grande goleada Portuguesa 7, São Paulo 2 no Pacaembu. Augusto Bastos Neto. Mas que lembra, Mas que é parecido, Essa foi boa. Essa foi boa. Mas fala em música boa. Mas ele é melhor como cantor ou como presidente? Essa é uma pergunta que o Flávio Prado vai responder na hora, Flávio Prado. Vamos ver, mata no peito e sai jogando, Flávio. Mas é ele ou não é ele que tá cantando? Vamos ouvir mais um pouquinho? Dá pra ouvir mais um pouquinho o cantor Bastos? Vamos ver. Salve o São Paulo. Ah, é? Eu acho que é. As vozes são iguais. Parece, verdade. E aí, Quartarolo, pra você é ou não é? Esse é o cantor Bastos e o presidente, hein? Agora é o seguinte, fala em cantor bom mesmo. Eu vou botar o Vanderlei Nogueira pra cantar pra vocês aqui. Para o Vanderlei Nogueira e para o Brasil, encostou, colou. Coração despedaçado pra cantar assim, eu tão ganhei desafinado. o disco de ouro com essa interpretação. 100 mil cópias numa semana. Vá, beleza! E essa música tomou conta de São Paulo. A música Super Bonder com W Nogueira. Realmente... Essa o presidente podia cantar, cairia bem pra ele hoje. Verdade. Meu caro Luiz Carlos Quartarolo. Sim. Infelizmente, muita gente tá reclamando aqui. O Luiz Balbino, que é torcedor do Santos Futebol Clube, porque não deu para que você pudesse trabalhar, porque só temos um canal de áudio. Mas realmente, se a Portuguesa joga como o Barcelona e como o Real Madrid, ganha de 7-2, provoca um estrago desse tamanho aí no São Paulo. No entanto, ela não pôde curtir no terceiro tempo os seus torcedores a sua vitória, os seus gols, esse negócio todo, porque o fato jornalístico suplantou a alta capacidade técnica da Portuguesa do Esporte. Quer dizer, a tragédia do São Paulo foi maior do que o talento da Portuguesa, e esse talento que provocou todo esse direcionamento jornalístico nosso pro lado do velório do São Paulo e não para a alegria da Portuguesa. Mas já vou ouvir o Zé Silvério aqui. 7 gols da Portuguesa. É a primeira vez que isso vai acontecer nos 16 anos do terceiro tempo da PAN, do Bradesco sempre à frente e da cola Super Bonder encostou, colou. Boa noite, Luiz Carlos Quartarolo, e até a próxima. Sua manchete aí nos vestiários. Bata a porta, madeirense, fechaduras, papais. Boa noite, meu caro Milton Neves. A Portuguesa realmente merece todo o nosso respeito, e ouvinte Jovem Pan, inteligente como sabe que o fato jornalístico realmente é sempre de muita importância, principalmente para a Rádio Jovem Pan. E o momento, o fato jornalístico hoje, até a vitória ontem do Corinthians, aquela chuva de gols, ficou também em segundo plano. A chuva de gols de ontem envolvendo Corinthians e Ponte Preta. Hoje o problema é se o Nelsinho continua ou não. Essa é a notícia que até o torcedor da Portuguesa quer saber com certeza. A Portuguesa já saiu, joga quarta-feira, aliás, um grande jogo para quem quer ver bom futebol. Portuguesa e Esporte Clube Recife, quinta-feira, lá no Canindé. E depois o jogo será no domingo, atenção, Flávio Prado, no Canindé, contra a Associação Atlética Ponte Preta. A Portuguesa, que goleia todo mundo, vai pegar a Ponte Preta no próximo domingo. E além da grande vitória de hoje, para encerrarmos, Milton Neves, a Portuguesa conseguiu um tricampeonato brasileiro hoje. Sua equipe de hóquei sobre patins ganhou domínio lá do Nordeste, ganhou e conseguiu mais um título nesta categoria. Portanto, a Portuguesa está vencendo em todas as frentes, Milton Neves. Eu quero 3 votos do Pacaembu. No seu boa noite, deu seu voto. Nelsinho Batista Quartarolo, para você, para ou continua? Sim ou não? Eu acho que ninguém pede a reunião no dia seguinte para dizer que vai continuar. Ele vai apenas informar, talvez nem venha, até por telefone. O Nelsinho está saindo do São Paulo. Vanderlei Nogueira, ele para ou continua? Milton, permita, por favor, uma pequena indecisão nessa resposta. Mas, claro, de 0 a 10, 9. O Nelson dificilmente vai continuar. Ele está desgastado neste momento no São Paulo Futebol Clube. E só para concluir a resposta, a torcida por 5 ou 6 minutos ficou fazendo um coro extremamente ofensivo ao Nelson Batista. E não dá para apagar, não dá para voltar a fita, não dá para arriscar o que ele ouviu. Extremamente desgastado, acho que dificilmente ele vai continuar. Para mim hoje foi o último jogo do Nelsinho Batista no São Paulo. E para você, Flávio Prado? Pelo jeito, né? Os repórteres que estão mais perto estão sentindo isso. Parece que o Nelsinho sai. Em 30 segundos, o boa noite de Vanderlei Nogueira para o Bradesco, sempre à frente. Olha, estudar e trabalhar não é fácil. Clube das 13 listas. Das 13 ou das 7 listras? Ô, Vanderlei Nogueira, boa noite!
noite, Vanderlei. Que voz bonita, Milton. Gostei, tá afinado. Quero contar para você, para os ouvintes da Jovem Pan, que o São Paulo terá pela frente nesta semana 2 grandes times, eu não diria mais 2 grandes camisas do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro na quinta-feira à tarde, às 15h30, lá em Belo Horizonte, no Estádio Independência. São Paulo e América Mineiro. São Paulo e América na quinta-feira, às 15h30. E no final de semana, no sábado, às 4 da tarde, no Morumbi, o São Paulo recebe o Flamengo, num clássico do futebol brasileiro. O São Paulo que saiu machucado, tomou 7 gols, não está bem na Copa Mercosul, está péssimo no Campeonato Brasileiro e amanhã terá uma reunião com o técnico, com o presidente, com a diretoria de futebol para discutir a permanência, soluções, caminhos, alternativas para que as coisas melhorem pelo lado do Morumbi. Repito, dificilmente, na minha opinião, o técnico Nelson Batista terá clima para continuar. Se continuar, será zebra. Se continuar, será surpresa, na minha opinião. Grande abraço, Milton. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Ouvinte da Jovem Pan de todo o Brasil. Continuem com o Milton Neves, que vai trazer muitas informações do Campeonato Brasileiro, entrevistados, informações. A sua participação sempre importante. Com o Milton Neves no terceiro tempo, que tem a marca de Super Bonder e de Bradesco em todo o Brasil. Tchau, Milton. Tchau, Vanderlei Nogueira, batendo a porta madeirense dos vestiários Skin Cariol, som da Supermercados da Pan. Em 30 segundos, as notas finais de Flávio no Mundo da Bola Prado. São Paulo 2, Portuguesa 7. Portuguesa 7, Portuguesa 7, São Paulo 2 no Pacaembu. E eu tenho uma sugestão. Já que vai sair o Nelsinho, entendo que agora não vai ter mais jeito, ele vai sair, um técnico muito competente para mim, mas muito sério, por sinal, muito sério, uma pessoa muito idônea no mundo do futebol, mas o Nelsinho, tudo tem ciclo na vida, né? O ciclo dele no São Paulo agora, pela primeira vez como técnico, acabou. Entendo que ele vai embora. Agora eu tenho uma sugestão aqui, e é séria. Eu gostaria que o São Paulo Futebol Clube contratasse para técnico, saindo realmente o Nelsinho, Mário Jorge Lobo Zagallo. Seria uma grande bomba. Seria a primeira vez que esse técnico polêmico e importante, conhecido na história do futebol do Brasil, sem dúvida alguma, que ele seria a primeira vez que ele deixaria o Rio de Janeiro. Ele fica ali na órbita da CBD, da CBF e dos clubes do Rio de Janeiro, na beirada da praia. Não quer saber de dureza. Que vem agora para o São Paulo. O São Paulo teria um grande retorno de mídia. Seria algo badaladíssimo no futebol. Mário Jorge Lobo Zagallo, técnico do São Paulo. E ele teria uma grande oportunidade para mostrar que ele não só gosta de transatlântico, não. Que ele pega um barco à deriva também. Porque afinal ainda é jovem, tem só 67 anos. Seria uma grande atração. Juntaria aí a fome e a vontade de comer. Um precisando voltar às manchetes e outro precisando de um novo técnico para voltar a ganhar. Zagallo no Morumbi. É o meu voto neste terceiro tempo da Pan. Comemore com o Skin Cariol. Faça suas compras no som da Supermercados. Cole com Super Bonder. Aplique no Bradesco. Bradesco sempre à frente. E agora ouça as notas do Flávio Prado. É hora de avaliação. 0. Rogério Pinheiro. 0. Bordon. 0. Serginho. 0. Alexandre. 0. Sidney. 0. Fabiano. 0. Carlos Miguel. 0. Dodô. 0. França. 0. Nelsinho Batista. 0. Inédito. Nos 16 anos de vida do terceiro tempo, programa esportivo modelo na história do rádio esportivo do Brasil, pela primeira vez, todos os jogadores de um time ganham nota 0 de um comentarista da equipe Jovem Pan Esportes. Suas notas Jovem Pan, Lousano Madeirense, agora de Fabiano da Portuguesa. 8. Alex. 7,5. Emerson. 7,5. César. 7,5. Augusto. 7,5. Ricardo Lopes. 8. Carlinhos. 8,5. Alexandre. 7,5. Evandro. 7,5. Leandro. 7,5. Evair. 7. Candinho. 8,5. Da Silva. Da Silva, Ailton e Cezinha praticamente não jogaram, mas o Da Silva fez um gol. 7. Antônio Pereira da Silva. 7. A nota do jogo. Jogo nota 8, é um jogo para a história e pelo que a Portuguesa fez, merece uma nota elevada. E a nota do português Cid Moreira, que nasceu em Taubaté. Esse é sempre 10, né, meu? Cid Moreira, Tom Verde, vai golear hoje com o Juca Kfouri, o teu fantástico na Rede Globo. Mais um abraço para você, Cid Moreira, parabéns pela goleada da sua Portuguesa. Portuguesa 7, São Paulo 2. Flávio Prado, foi ótimo tê-lo aqui. No terceiro tempo da Pan, do Bradesco sempre à frente da cola Super Bonder, encostou, colou. Parabéns pela sensibilidade, pela primeira vez um time inteiro ganha 0 nos 16 anos de terceiro tempo da Pan. E ao longo desses anos tivemos comentando futebol aqui na Jovem Pan, o Mauro Nóbrega, o Otávio Muniz, o Randal Juliano, o
Orlando Duarte, o Mauro Pinheiro antes do terceiro tempo e também o Cláudio Karsug. E nunca tivemos um time ganhando 0 todo mundo. Foi a primeira vez isso acontece com você, por isso que outro dia um ouvinte, Joel Gomes Amorim Júnior, chamava você de Zé Fernandes do terceiro tempo. Um abraço para você. Também vou te dizer, nunca ninguém tomou de 7, hein, num clássico, nesse período todo. Tomou, Milton? Não, então de 7 não, viu, Zé Fernandes? Um abraço para você. Grande abraço, Milton. Foi uma satisfação muito grande poder participar de mais um consagrado terceiro tempo nesse microfone tão forte da Jovem Pan, ecoando sem dúvida nenhuma, com muita alegria nas casas portuguesas e nas outras casas também com muita alegria, exceção feita a casa dos São Paulinos, que são casas enlutadas, mas eles queriam ouvir, saber se havia alguma luz no fundo do túnel. Havia. Era um trem que vinha vindo na direção do São Paulo. Um abraço, Milton. Uma boa noite a você, boa noite aos amigos da PAN e até amanhã, se Deus quiser, 12h50 com o nosso Jornal de Esportes. Tchau. Tchau, Flávio Prado. Tá aí fechado. Umas 2.000 aí já foram comidas porque rotativamente é um fax. É um fax digital aqui, não dá para ler tudo, só 20. Então vocês vão ter, no entanto, eu já li várias aqui ao longo do programa. E prepare aí, torcedor da Portuguesa, o seu gravador, que eu vou colocar um trecho do hino da Portuguesa e depois 7 gols do São Paulo, da Portuguesa, na voz do Zé Silvério, o pai do gol, tá bom? Milton Neves, onde é que tá o jogador Roberto Cavalo, Thiago de Ribeirão Pires? O Roberto Cavalo é técnico por aí. Milton, o Sérgio Orindi tem razão. Um dos maiores agitadores do São Paulo chama-se Moraci Santana. Ele reclama de hotéis, bichos, ingressos. Qual clube que vai pagar 47 mil reais por mês para um agitador? Sombra do Morumbi. Mas para com isso, o Moraci não é isso, rapaz, não é isso. Muito bem, alguém está dizendo aqui, fulano de tal... Milton Neves, se o fulano estivesse vivo, ele diria, não, mas isso aqui eu não posso falar, isso aqui é Adilson de Santa Cecília, não seja mal. Milton Neves, essa diretoria do São Paulo é tão ruim que até verde na camisa eles colocaram, Dinho de São Caetano. Essa negócio do verde aí, do logotipo do patrocinador, foi uma terrível de uma coincidência ruim, né? Realmente, nossa, a torcida do São Paulo está inconformada com esse verde, esse detalhe verde na camisa tricolor. Pergunte ao Flávio Prado se o Marcelinho continuou fazendo gol, o problema é da bola. E outra pergunta, pergunte ao Flávio Prado se o São Paulo perdeu de 7 por causa do Planalto. Antônio Aparecido Barbato. Aqui é um irônico ouvinte aqui. Perguntaram para o Ilídio Lico, diretor de futebol da Portuguesa. Ilídio, você acha que os padres devem se casar? Resposta de Ilídio, por que não? André Matias, que bobagem, André Matias, você manda mensagem no Teletrim aqui para falar bobagem. Milton Neves, se a culpa é assim exclusivamente do presidente ou da comissão técnica, por que os jogadores não passam a camisa logo de uma vez para que eles entrem dentro de campo? E a verdade é que a imprensa, que a gente tem, que os jogadores não têm, é muito comprida que os jogadores, ele está dizendo aqui, que os jogadores não têm dignidade para vestir a camisa do São Paulo ou de qualquer outro clube. Lael, da Vila Olímpia, muito comprida e confusa a sua mensagem, mas tentei. Milton Neves, essa é a semana dos 9 gols por partida. Vieira, torcedor do São Paulo, é verdade, 9 ontem, 9 hoje. Boa noite, além do Zagallo para técnico, está sugerindo um determinado político aqui para o presidente